Beleza, então falei os pontos de pauta. Queria perguntar para a Carol se você tem algum compromisso logo aí. Carol, quer falar logo sobre o panorama geral, para de repente, enfim, não sei se você vai conseguir acompanhar a reunião inteira, aí a gente começava por aí. Ah, e tem o horário também, né, que a Fernanda pediu para a gente conversar. Esse quarto ponto. Eu posso até às 15 horas, eu tô disponível, assim. Então acho legal você começar com essa fala do panorama do inciso 1 logo, né, para a gente poder aproveitar o tempo. Mas, Fernando, quer falar alguma coisa aí também? Pode falar. Não, é que eu mudei o horário, agora eu vou estar disponível a partir das 14 sempre, porque eu vou Legal. mais cedo. A Verônica mandou no WhatsApp que está aguardando para entrar na reunião. Não estou vendo ela aqui, não. Tá. Beleza, então vamos lá. Então esse ponto da mudança do horário já caiu, né? Já que ela apareceu aqui agora. E a gente pode seguir então com o inciso 1, depois a gente toca para os outros. Vamos lá então, Carol? Beleza, gente. Boa tarde. Olá, Carla, convidada do dia. Tudo bem? Antes até de falar sobre o inciso 1, eu também queria dar um feedback sobre um assunto que a gente conversou na última reunião, que era em relação ao município de Santa Maria de Etibá, né? Eu fiquei responsável por fazer um contato com a secretaria de lá para tentar entender e, inclusive, convidar, né, para participar da reunião aqui de hoje. Aí eu fiz a conversa com a Marineuza, que é a secretária municipal de Cultura e Turismo. A Marineuza, ela e Santa Maria de Jetibá, né, eles estão já executando os recursos da Lei Aldir Blanc, e esses recursos, eles estão executando o inciso 2 e o 3, estão fazendo cadastramento. Na verdade, eles iniciaram um cadastramento no passado, e eles não estão utilizando o mapa como plataforma para solicitar o benefício. Então, eles estão usando a base do cadastro que eles fizeram, né, um mês, 2 meses atrás, mais ou menos, para poder fazer o pagamento dos beneficiários do inciso segundo. E na conversa que eu tive com ela me informou ainda que percebeu que precisaria, né, muitos grupos teriam ficado de fora e que eles precisariam reabrir esse cadastro. E aí eles estão meio que providenciando a reabertura na próxima semana. Isso foi as informações dela. Eu convidei ela a participar da reunião hoje e ela falou que toparia, mas que hoje, especificamente, ela mandou uma mensagem dizendo que estava com problemas técnicos na secretaria, de queda de energia e, enfim, instabilidade com a internet, e que ela não saberia se ia conseguir entrar. Então, ela foi convidada, o link foi enviado para ela de qualquer maneira. Se aparecer alguém aí, provavelmente é ela, tá? Mas eu já quero adiantar essas informações para que, se ela não conseguir aparecer, né, a gente já tenha pelo menos um feedback, ou a comissão possa saber como proceder a partir daí. Em relação ao inciso 2, é isso, ela falou que vai reabrir o cadastro na próxima semana, porque percebeu que alguns grupos, alguns espaços teriam ficado de fora do primeiro cadastramento. Como eles não estão usando o mapa, a gente não consegue monitorar isso assim, né, com mais controle. Então, acho que semana que vem a gente pode dar uma olhada assim nos sítios oficiais lá de Santa Maria para ver se está rolando mesmo. E em relação ao inciso terceiro, que eu acho que era um pouco da preocupação, inclusive da Verônica. Oi, Verônica, tudo bom? Chegou aí. O que ela me falou que Santa Maria de Jetibá, em conversas com os grupos de lá, resolveu adotar duas formas para a execução dos recursos do inciso terceiro. Um seria a aquisição de bens para os grupos da região, né? Santa Maria de Jetibá é uma região, é um município que tem muitos grupos de dança, né, e dança folclórica principalmente, grupos de cultura popular ligado, né, à comunidade pomerana principalmente.
E ela falou que vão fazer aquisição, então estão fazendo uma licitação para compra de indumentária, e uma outra parte do recurso eles vão destinar a chamamentos para as organizações sociais do município. Isso é muito comum nos municípios que têm associações, né, de cultura popular, associações de grupos folclóricos, associações de artesanato. Isso já compareceu em alguns outros municípios que também preferiram fazer dessa forma. Ela também me explicou que eles montaram um conselho recentemente, que acho que teve um processo eleitoral há pouco menos de um mês, então tem um conselho de cultura que provavelmente acabou de tomar posse ou está tomando posse por esses dias. E aí a gente, sei lá, acho que é um canal de comunicação interessante também, né? Para poder estabelecer aí um diálogo e, enfim, e averiguar se essas informações elas estão corretas, né? Estão sendo exatamente dessa forma. Então, esse é um pouco da conversa que a gente fez. Eu lembro que havia um questionamento, né? Inclusive uma dúvida em relação a como que eles estavam usando esse recurso, para que eles estavam direcionando. E foi esse o feedback que ela me deu, tá? E aí, enfim, se vocês quiserem que a gente tome alguma providência, né, Vinícius, acho que levantar o contato lá do Conselho de Cultura, talvez, para poder circular esse contato, né, caso vocês queiram entrar em contato diretamente, acho que é válido também. Tá, aí, esse é um informe sobre Santa Maria de Jetibá. Então, eu vou fazer um informe. Na verdade, eu queria fazer 3 informes, né? Um do panorama do inciso 1, né? Depois eu queria falar um pouco sobre os municípios, porque eu fiquei devendo isso para vocês também, né? De falar sobre os municípios que estão com cadastro aberto, os que estão no mapa, né? E os que não estão. E depois eu queria falar sobre um último informe, que é sobre o PL 4078, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Tá, gente, em relação ao inciso 1, vocês também, se quiserem me interromper em algum momento, vocês podem, tá? Só estou falando assim. Em relação ao inciso 1, a gente está com uma equipe nesse momento, inclusive, a gente está muito focado agora na mobilização, indo para o interior, junto com os municípios e algumas lideranças que a gente entrou em contato, inclusive alguns membros da própria comissão, né, que se dispuseram a ajudar nessa mobilização, a ir a campo ou a conectar a nossa equipe com outras lideranças. Então, a gente tem aí uma rota que agora, nesse momento, está em São Mateus, junto lá da Prefeitura Municipal de São Mateus, fazendo uma mobilização com os grupos de lá. Essa van, né, a unidade móvel, ela ainda vai percorrer algumas comunidades quilombolas lá do Sapé do Norte, né, indo até Conceição da Barra, Itaúnas. Esse final de semana ela vai circular ali pela região norte. Talvez passando por Nova Venécia também na volta. Na próxima semana, a programação é ir para a região sul, percorrer a região rural, principalmente do entorno de Monte Alegre e das comunidades quilombolas próximas a Presidente Kennedy, né? Ficam ali entre Presidente Kennedy e Itapemirim. A gente está priorizando, a gente entendeu, né, que tinha que priorizar quem está nas comunidades rurais nesse processo de mobilização, porque a gente começou a ligar para as lideranças, né? Lideranças, por exemplo, das casas de reza, dos povos de terreiro e dos grupos de cultura popular, e a gente percebeu que a informação não estava chegando mesmo. Então, a gente está priorizando ir para a zona rural e principalmente em alguns territórios onde não tem um município tão ativo, que aí a chance, né, da comunidade ali não ter de fato, notícia, conhecimento nenhum sobre o que está acontecendo é maior.
A gente está com o cadastro, né, solicitação para o inciso 1 aberto até o dia 5. E a gente fez um primeiro parcial. A gente tinha uma previsão de fazer um primeiro pagamento no dia 23, que foi semana passada, mas como os números ainda estavam muito baixos, a gente resolveu enviar para uma nova validação para saber se tinha dado alguma coisa errada, assim, porque a gente teve, vou passar alguns números para vocês, a gente teve 2.170 pessoas cadastradas na plataforma que finalizaram, né? Esses dados, eles são de segunda-feira, tá, gente? Que foi quando eu peguei o extrato. Então, teve quase 2.200 pessoas cadastradas na plataforma nessa data, das quais 508 finalizaram o formulário, ou seja, enviaram para solicitar o benefício mesmo, assim, marcaram que estavam aptas. Quando a gente fez a avaliação, a gente percebeu que desses 508, 435 foram selecionados na fase da análise cultural, ou seja, quando a nossa equipe averigua se a pessoa informou, né, respondeu todas as perguntas que asseguram que a pessoa é, de fato, um trabalhador da cultura. E quando a gente submeteu para o sistema DataPrev, que é o sistema do governo federal, a gente chegou num número de 347 validados, ou seja, 347 pessoas aptas a receber, né? Vamos fazer um esclarecimento aqui. Quando a gente envia para o DataPrev, ele nos retorna com uma base de dados já indicando todos os que, primeiro, que são CPFs falsos ou inválidos ou de outras pessoas, né? Então, assim, ou que digitaram errado, ou que, né, usaram CPF de pessoas indevidamente, né? Então o nome não correspondia ao CPF. Então esses já estão automaticamente fora. Ele também nos retorna com informação de quem já recebeu o auxílio emergencial, né? Que é uma vedação aí expressa da lei. Então já cai bastante o número aí. Apesar de que no nosso formulário tem, né, vocês já puderam perceber, já está de cara ali as informações que a pessoa precisa estar ciente, declarar, né, que ela não se enquadra naquelas vedações. Então, se a pessoa passou daquela fase, a gente vai conseguir analisar com essa resposta do DataPrev, que também verifica isso. Então, e aí a gente chegou nesses números, né? 347 pessoas validadas, aptas para receber. Como eu falei, a gente tinha uma previsão de pagar na sexta, mas como os números ainda estavam baixos, a gente decidiu mandar novamente. E aí, agora, né, com esse dado consolidado, a gente já está na fase agora de fazer a abertura das contas daqueles que não são bancarizados, para finalizar a remessa e aí ter esse pagamento efetuado até amanhã. Então, hoje, por exemplo, a equipe está dedicada a isso, a fechar o arquivo remessa para o banco poder fazer o pagamento amanhã. E aí, no caso de quem não tiver conta, essa conta está sendo aberta automaticamente pelo sistema, e aí o banco vai fazer o depósito nessa conta que vai ser aberta e o sistema vai retornar para a pessoa, lá dentro do mapa mesmo, que o dinheiro dela já está disponível na conta de número tal, na agência tal, que é a agência mais próxima da casa dela, e aí ela vai ter que ir até essa agência para poder validar os seus dados e fazer o saque do benefício, tá? Essa é a ponta final, assim, da operação do inciso 1. Bom, como vocês puderam perceber, né, 347 pessoas pagas, assim, não é nem 10% do que a gente previu atender com esse recurso. E aí, diante disso, a gente pensou
estamos bastante inclinados a isso, já meio que fizemos uma análise assim da operação total, a gente pensou em prorrogar essa data em pelo menos mais 10 dias. Então, a ideia é que esse cadastro aí para o inciso 1 ele fique aberto agora até o dia 16 de novembro, tá? A gente, enfim, vai produzir uma comunicação agora dessa para a próxima semana, já informando para todo mundo. E aí a gente espalha para vocês. A gente só pede que vocês não informem agora o pessoal, por quê? Por causa do efeito deixar para a última hora, assim, tá? E assim, a gente sabe que se a pessoa souber que vai ter mais tempo, ela pode, né, ir prorrogando, e isso às vezes dificulta esse processo de mobilização, que é justamente para tentar atrair mais gente, não os que já sabem. Então, até para a gente ter tempo assim, de rodar para essas localidades com mais qualidade, a gente vai manter essa data aí, que é até semana que vem, na verdade. Né? Semana que vem a gente já solta a comunicação de prorrogação, tá bem? Bom, esse é um quadro assim do inciso 1. Se vocês quiserem fazer perguntas. Carol. Eu quero, Carol. Tá. Pode ir, Carlos. Dos 435 selecionados, 347 validados, esses que não foram validados, certo? Eles vão ser comunicados para que façam retificações? Eles vão ser informados do motivo, né, tá. por que eles foram invalidados. Lá dentro do mapa mesmo tem um parecerzinho. E aí pode ser que eles consigam fazer retificações, mas pode ser que não. Porque no caso de CPF errado até que dá, agora de número usado de outras pessoas, ou que já Sim. receberam, aí é impossível. Exatamente, né? Exatamente. Era isso. Carol, eu não lembro, mas acho que eu já tive essa informação um tempo atrás, mas nesse momento eu não estou lembrando. A verba que estava separada para o inciso 1, se ela não for utilizada, a secretaria consegue redistribuir isso de outra maneira? Sim, aí a gente vai ter que abrir um chamado lá do governo federal para remanejar esses recursos, né? Fazer esse direcionamento. Tá, isso que é importante, né? Manter aqui no estado. Exatamente. Legal. Eu tenho a impressão que esse número baixo tem relação com o auxílio do governo, né? Eu acho que o pessoal correu para isso e a grande maioria deve estar. A gente tem uma notícia da Secretaria de Trabalho e Assistência, que é quem lida, né, com o auxílio emergencial aqui no estado, e eles também fazem a gestão do CadÚnico, né, que é o cadastro da assistência social, e eles nos informaram que aqui no estado quase 1/4 da população acessou o auxílio emergencial. Ou seja, é um número muito grande, né? Assim, mais de 1 milhão de pessoas a gente está falando. É para um estado que tem 4,5 milhões de habitantes hoje, né? Então a gente suspeita, e a gente tem recebido muita informação também, né? Quando a gente liga para as lideranças e fala, olha, tem esse auxílio e tal, aí eles já falam, mas todo mundo aqui já recebeu auxílio. Até teve gente que recebeu até indevidamente, né? Mas muita gente recebeu, de fato, no estado. Então, a gente acha que pode ser por isso. Mas, de qualquer maneira, sim, a gente vai continuar futucando, né? Porque se tem alguém que não recebeu e que está dentro, essa pessoa está precisando muito, né? Então, se vocês, né, souberem, assim, também tiverem dicas, notícias, assim, de grupos que, porventura, estão de fora, por favor, nos avisem. Carol, esse resultado já era esperado, né? De não ter muitos inscritos nesse inciso 1, né? Devido à questão do emergencial da Caixa.
por isso que a gente pedia muito para que fosse uma forma diferente, né? Mas a gente não conseguiu sensibilizar tanto, né, a formulação, né, da lei nesse sentido, porque isso já era de se esperar que o trabalhador da cultura não conseguiria, porque eles conseguiram o emergencial. E o tempo todo, durante o processo, foi um pedido da gente tentar mudar isso, e a gente não conseguiu. Agora que o que vai melhorar nisso tudo é esse replanejamento aí, ser assim, uma coisa muito mais ágil, né, com relação a isso. Porque o emergencial a gente viu que não atendeu, né, o primeiro, né, no caso da Caixa. Não atendeu, nem teria como atender, né? Então, acreditamos, eu queria saber como é que está a questão da aprovação, da prorrogação. Aconteceu já? Eu não acompanhei isso agora nessa semana, da lei para prorrogar. Vou falar sobre isso, Verônica. Alguém tem, assim, só para encerrar esse ponto, assim, alguém tem mais alguma questão em relação ao Vocês SISU 1? escutaram eu falando? Sim, deu para escutar. Ah, tá. Não, seu microfone bloqueou no finalzinho da sua fala, Verônica. Ah, porque eu vi depois que estava bloqueado. Ó, agora você fechou de novo, agora você está falando, não estamos te ouvindo. Aí. Ok. Então, a pergunta era essa, mas, né, já passou a prorrogação? Não, né? Então, eu vou abordar esse assunto daqui a pouquinho. Eu só quero saber se a gente tem mais alguma ponderação sobre o inciso 1. Assim, alguém tem alguma dúvida? Tá, beleza. Bom, então, então já vou antecipar esse ponto aí, né, da Verônica. A gente está articulando, não só a gente, né, o Brasil inteiro está rearticulando. Carol, desculpa te interromper, só para avisar que a Marineuza, ela está pedindo para entrar aqui, vai entrar na sala, convidada ela Ah, de Maria. legal. Marineuza. Isso, Ok. secretária. Aí acho que a gente, sim, abrir um parênteses aí para retomar aquele ponto. Podia, sim. Tá, legal. Vamos esperar a Marineuza, então. Tá, ela está conectando aqui. Ai, gente, enquanto ela entra, posso falar? O que eu quis dizer ali é o seguinte, de qualquer maneira, esses R$ 600 mensais é um valor muito pequeno mesmo. Então, assim, mesmo quem recebeu o auxílio da Caixa lá e não está entrando, e não pode entrar não pode receber o inciso 1 do Estado, está precisando provavelmente, e aí só o fato de poder remanejar esse dinheiro e voltar já é bem legal. Legal, Carla. Obrigado pelo apontamento. Marineuza, boa tarde. Sou o Vinícius. A gente já falou algumas vezes aí pelo celular. Tudo bem? Bem-vinda. Está me ouvindo? Oi, Marineuza, tudo bom? Carol aqui. Eu acho que ela não Estamos está aqui na ouvindo. reunião da comissão de monitoramento. Eu acho que ela não está ouvindo. Deixa eu... A gente também não está te ouvindo, Marineuza. Não sei se você está falando. Vinícius, ela não aparece na lista de participantes, por quê? Não sei. Mas ela está... Não, aparece sim. Está lá embaixo, é a última. MP. Eu vou fazer o seguinte, acho que
Vou tentar entrar em contato aqui com ela pelo telefone. E, Carol, se você quiser continuar aí o que você, no ponto de pauta aí, só fala, aí eu tento acertar com ela, pode ser? Não sei se a Carol saiu também. Ela não iniciou o áudio dela, é isso, pelo celular. Porque ela não aparece no microfone dela, quando não aparece é isso. Aí ela tem que apertar no microfonezinho ali, né? E ele dá alguma opção de ligação pelo celular, alguma coisa assim? Eu acho que ela não está nem ouvindo. Vou tentar entrar em contato. Santa Maria de Jetibá é quem mesmo? É a Fernanda, que é a que está responsável da comissão? Quem é da comissão que está? É Fernanda? Oi, Fernanda. Você conseguiu entrar em contato com o Murilo? Boa tarde, é Verônica. Não consegui. Calma aí, com o Murilo, que eu entrei com outros. É Boaça, né? É Boaça, não, é Boacha. Eu tenho porque eu entrei em contato com algumas outras pessoas de outros municípios, eu não lembro de nome, assim. É o que estava com problema no município de Santa Maria, que essa secretária vai entrar agora? Não. Não. Então, Verônica, isso aí tem que... não está embaixo do Andu, não? Boiacha está pelo Santa Maria. Ah, tá, porque eles tinham uma sede também embaixo do Andu, né? Santa Maria. Então, assim, porque como eles buscaram esse ajuda, e a Fernanda estava na última reunião, inclusive. Oi. Desculpa, eu acabei desconectando aqui a minha câmera e desconfigurou tudo. Perdi alguma coisa? Eu falei com a Marineuza, eu perdi também o que o pessoal está falando aqui, desculpa. Eu estava falando com ela, ela vai tentar de novo. Né? Vamos ver se ela consegue. Expliquei aí para ela a questão do áudio e tal. Então, a Verônica estava falando alguma coisa, desculpa, Verônica. Então, Vinícius, só com relação a isso, a questão do Santa Maria, Carol falou que ela entrou em contato, né? Mas eu não entendi muito bem, assim, se respondeu ao questionamento de Santa Maria. O que eu estou falando é que foi falado, falei na última reunião dessa comissão, então é a Fernanda que está nessa responsabilidade aí desse setor. Então, assim... Não, só um minuto. Na última reunião ficou combinado que a Secult iria entrar em contato com eles, né? Não, então, Fernanda, eu estou entendendo. Ah, tá. Fernanda, por isso que eu não entrei em contato com ninguém. Eu esperei a resposta hoje para poder ver isso. Entendi. Hã? Não é isso, pode continuar, desculpa. Não, Fernanda, não estou falando que você iria entrar em contato, estou falando que a região é a que você pertence. Como vem essa demanda, a gente tem que dar uma resposta a esse pessoal, entendeu? Então, assim, como pertence aí, a gente vai ter que estar É porque eu não entendi muito bem o que a secretária falou para a Carol. Se você entendeu, tudo bem, aí você repassa. Porque eles estão com essa dúvida lá e estão precisando desse retorno. Eles me procuraram por causa né, por me conhecer, por ser do conselho e tal. Mas a gente precisa... É a Maravilhosa, não é que está tentando conectar? Não é isso, gente? Só para eu me situar. Acho que nós vamos ter essa resposta agora, não é? É isso, não é? Ou eu tô... Ah, então... Aí é para a gente poder passar, né, para o pessoal de lá. Isso. Show. Então é isso mesmo. Ei, Marineuza, você escuta a gente agora? Está por aí?
Escuto sim. Opa, legal. Bem-vinda, que bom. Está um pouquinho baixo o seu microfone, não sei se está longe do telefone, alguma coisa assim. Mas a gente está ouvindo direitinho. Legal, maravilha. Marineuza, a gente teve essa é a comissão de monitoramento da aplicação da Lei Aldir Blanc aqui no Espírito Santo. Então, a gente tem alguns representantes de algumas regiões aqui, se eu não me engano, está representado região serrana e região norte, né? Temos também representantes aqui do Conselho Estadual de Cultura. Centro-Norte aqui também. Centro-Norte, Peter, desculpa, era de você mesmo que eu estava falando, Centro-Norte. Meu nome é Vinícius, a gente já falou algumas oportunidades aí, né? Eu também sou vice-coordenador da comissão. E Carol Ruz, nossa subsecretária, que você conversou já. E a intenção é que foi levantado aqui uma dúvida sobre a execução aí de como Santa Maria está executando os recursos da Aldir Blanc, e por isso que a Secult entrou em contato para poder trazer aqui para essa comissão, mas nada melhor do que você mesmo participar, né? Você, as pessoas da sua equipe, poderem tirar essas dúvidas também. Eu não sei se a gente passa a palavra agora já para você, já dar um panorama geral de como que vocês estão trabalhando aí a execução dessa lei no município, ou se alguém da comissão quer fazer algum apontamento antes já também para a Marineuza já poder responder. Alguém da comissão tem alguma coisa a acrescentar ao que eu falei? Então, Vinícius, com relação a alguma dúvida e até como definição, né, para a gente poder saber como é que está sendo, como é que está essa relação do inciso 2 com relação aos grupos folclóricos e aos grupos de linguagens artísticas, né? A questão do valor da distribuição do valor desse inciso 2 é uma dúvida que a gente está tendo, ok? Ok. Deu para ouvir, Marineuza? Deu para captar? Sim, a respeito do inciso 2 dos grupos culturais. Nós abrimos inscrições no site da Prefeitura, no mapa da cultura, e aí, por uma questão de estar entrando num período eleitoral e tal, a gente não se atentou que as inscrições foram fechadas novamente. Então, agora a gente já está reabrindo de novo. A partir da semana que vem, nós vamos estar com as inscrições abertas novamente. Até o momento, nós temos 6 empresas cadastradas, empresas que atuam na área cultural cadastradas, e já estamos, assim, bem adiantados com a questão da documentação, de plano de trabalho, de tudo organizado das empresas. E a gente aguarda, então, a partir de semana que vem, as novas inscrições, então, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Ok. Tem algum outro ponto, Verônica, que estava na dúvida? Antes, assim, só queria registrar também, eu não sei se já pontuei, mas agradecer a presença, né? A primeiro representante de um município que participa aqui dos nossos encontros também, então foi convidado e logo aceitou o convite, assim, então já registro aqui o agradecimento e a disponibilidade para poder sanar essas dúvidas. Essa comissão tem esse papel mesmo de tentar levar, às vezes, alguma dúvida que a sociedade civil tem, né? Ou de tentar entender mesmo quais são essas ações do poder público, enfim, só para registrar o agradecimento. Mas eu acho que você ia complementar aí, não é isso? Sim, de grupos e coletivos culturais, nós temos 15 grupos inscritos. E para o inciso 3, a gente está em processo licitatório para a compra de equipamentos que foram pedidos por esses grupos. Eu queria fazer uma pergunta, tarde, se possível, né? depois da Verônica. Só um minutinho, tá bom. Boa tarde, Marineuza. Realmente o Vinícius falou uma coisa muito interessante. A primeira secretária que vem a um convite, né, que a gente está fazendo. E é bom que a gente
chega para a gente, né? A gente que está mais na ponta, chega para a gente algumas questões e como para a gente errar e tentar passar e até entender as pessoas que procuraram, os grupos não, as empresas, elas falam no sentido do valor. A gente poderia já saber os valores que foram destinados para esse, porque nessa os municípios estão trabalhando com a questão de 6, de 10, de 3, né, de 3 no mínimo e até 10 no máximo. E o quantitativo de parcelas poderia passar para a gente poder Sim. entender um pouco? Sim. Uhum. Nós estamos, para os grupos que estão inscritos até agora, nós estamos trabalhando com uma parcela de 5 mil e 2 de 3 mil reais. A primeira parcela de 5 mil, nós entendemos que o fato de eles já estarem muito tempo parados, com muita coisa atrasada, então nós decidimos que a primeira parcela seria de 5 mil, a comissão que tomou essa decisão, que nós temos uma comissão que trabalha na organização da documentação e tudo, e as 2 outras parcelas, então, de 3 mil reais, que daria um montante de 11 mil reais no total. Aí seria isso para os grupos e também para as empresas? Não. Isso daí é para as empresas. Para os grupos, nós estamos fazendo licitação de equipamentos, porque foram as inscrições, o pedido foi de equipamentos dos grupos. Nós não temos outros grupos inscritos ainda com pedido de recurso, não. Entendi. A lei compreende licitação, né? Isso aí eu não entendi durante... Você pode fazer edital, né? Mas para fazer o edital, por exemplo, de equipamento, você tem que licitar o equipamento antes, né? Ok. E outra coisa, a gente fez até dezembro, mas como a lei vai até final de 2021, se eu não me engano, as empresas podem requerer mais pagamentos, né? Mas aí de acordo com o recurso que tem em conta. E acho que é Renato que está falando aí, né, Renato? Niltinho, Carol, Niltinho. O Renato está de férias, menina. Entendi. É porque a gente sempre conversa com o Renato daí de Santa Maria de Itivá. Mas como ele saiu de férias, eu assumi a comissão. E assumi no meio do caminho também. Legal. Niltinho, então, só para a gente entender a gente aqui rapidinho. Um celular. Então, está um de cada lado para ouvir, porque é a única forma que a gente conseguiu de entrar na reunião, porque a gente está sem internet no prédio. Entendi. Niltinho, mas a Marineuza, então vocês fizeram um processo licitatório, né, para os grupos. Tem como informar a gente o valor desse só para a gente tentar entender e tentar falar também, explicar essa forma. Ela não fechou ainda. A licitação, como a licitação não fechou, e a gente destinou 100 e poucos mil para a compra de equipamentos, mas ele vai cair em torno de 20% a 25% depois que licita. Então, esse recurso volta para a conta para atender outras demandas, né, deles. Entendi. São 15 grupos folclóricos, né? Sim. 15. Ok. Para mim, assim, tudo bem. Assim, eu estava tentando entender até para falar com as pessoas sobre isso. Então, aí é isso. Fernanda, alguma coisa? E aí a gente vai ter que reabrir o mapa, porque, como a gente não sabia se banda poderia entrar solicitando recurso, a gente recebeu o primeiro cadastro de banda e aí a gente teve que, pedido, aliás, né? A gente teve que reabrir e já deixar o recurso na suplementação, né? Entendi, então. Obrigada. É porque o que chegou para a gente era que vocês, a secretaria, ela tem normalmente um repasse anual já, né, para esses grupos. E aí
vocês estão complementando, né, o valor da Lei Aldir Blanc para fazer essa licitação para atendimento a esses grupos, como vocês fazem durante os anos todos, né? Por essa razão que a gente está passando equipamentos para esses grupos, porque a gente já ajuda na manutenção com repasses anuais. Esse pagamento que o município faz é para pagar contador, aluguel de espaço. Entendi. Não, eu entendi. Porque você já tem uma política formada para esses grupos, né? Isso. A gente faz. E aí é legal vocês terem falado também que, se tiver a sobra, as empresas poderão fazer um novo pedido, né? Uma nova pactuação. Isso. Eu acredito que sim. Ok. Assim, para mim, por exemplo, seu nome é? Verônica, eu sou conselheira de cultura. Por exemplo, se o município voltar para o estado, para a cor verde, aliás, vermelha, para tudo, a gente já tem esse recurso que eles podem solicitar, né, para salvá-los. Ok. Obrigada, Nil. Beleza. O Peter tinha um apontamento aí para fazer também, Peter? Sim, brevemente. Não, queria agradecer também o pessoal aí da Secretaria de Cultura de Santa Maria de Jetibá. É importante a participação aqui nessa conversa com a gente da comissão, que está tentando fazer aí um mapeamento, né, para entender como que a gente pode assessorar essas prefeituras nesse monitoramento da aplicação da lei. Aí, aproveitando então a presença deles, eu queria fazer uma pergunta, assim, no sentido de no sentido governamental, local, municipal mesmo, qual a maior dificuldade, né, que se enfrentou para a regulamentação da lei no município, já que existem outras prefeituras no estado que também ainda estão enfrentando esses problemas e... Olha, a gente não enfrentou. De vocês, com certeza a gente consegue orientar bem as pessoas. A gente continua enfrentando, porque por ser uma coisa nova, cada informação que vem da Secretaria de Estado ou que vem, né, a gente estava tendo que alterar a regulamentação municipal. Então a gente apanhou e está apanhando ainda, né? Hoje mesmo eu estou terminando a documentação, de reunir a documentação do pessoal para encaminhar para o nosso jurídico. Oi? Não, é só interessante registrar aí também, se eu estiver falando alguma coisa errada, a Verônica talvez possa me corrigir. O inciso 2, ele permite a distribuição de recursos a grupos que tenham atuação cultural comprovada e que não tenham CNPJ também, né? Ou seja, pode ser distribuído a grupos através de um CPF de um representante, não é isso? Isso. Então, agora que está começando a chegar os pedidos do CNPJ, do CPF, a gente não tinha até então. Ok, obrigado pela informação. Você está certo, é isso mesmo, Peter. Pode ser pelo CPF também. E a gente, como a gente está aprendendo com a lei, a gente não sabia, né? A gente não se atentou que só podia ser por CPF também. E aí agora, então, a gente está recebendo o cadastro do pessoal por CPF, de grupos que não são formalmente constituídos. Ok, é isso aí. A gente acertando, né? Vendo e acertando. Isso a gente conseguiu na formulação dela, todo mundo, o Fabrício, os outros secretários, os movimentos, colocamos muito essa questão de também atender pelo CPF solidário, né? É verdade. Porque o que a gente tem que fazer, Nil, assim, a gente trabalha muito com a questão do não engessamento, né? Principalmente numa lei como essa, que é uma lei emergencial. Sim. Uma lei que os artistas realmente estão precisando, né? E que isso fique, né? Que essa cultura fique, né? Dessa questão desse benefício. E não só agora, Verônica, não só nesse momento. A gente sempre colocou a Secretaria à disposição para ajudar, para eles participarem de editais. Os nossos, o do Estado, editais de empresas. Eu acompanho um pouco vocês, assim, os grupos folclóricos, assim, é um trabalho muito interessante e reconhecido até mundialmente, né? Santa Maria de Jetibá. Sim. Ok, obrigada, tá, gente? Gente, eu queria, então,
agradecer a participação de Santa Maria. O Peter falou que quer fazer mais um comentário, e após esse comentário, então, já assim, dá por encerrado a participação, e caso eles queiram continuar presentes, claro, fiquem à vontade, né, aqui na sala. Fabrício não Vinícius. Vinícius, desculpa. Se quiserem entrar em contato com a secretaria também, para tirar alguma dúvida, que a gente possa ajudar, nós estamos à disposição. Beleza, Niltinho, obrigado. Valeu. Então, eu vou pedir para o Peter, então, fazer o último comentário, e depois a gente segue com a nossa pauta. Pois não. Não, é só fazer esse registro com relação a essa questão do CPF, porque muitos municípios têm algumas associações que têm trabalho de atividades culturais, acabam representando essa questão assim de favorecer a cultura da comunidade, mas as próprias lideranças não têm identificadas como uma atuação regular de cultura. Só que é interessante fazer esse mapeamento, às vezes a gente no município tentar pensar em que tipo de associação que pode ter uma liderança que possa solicitar o recurso para poder isso não deixa de ser um fomento à economia criativa local, né? Então, assim, quanto mais a gente identificar que tipo de instituições que possam fazer pedido desses recursos, mesmo que seja através de um representante, então a gente garante mesmo uma injeção financeira em toda uma economia criativa dentro dos municípios. É só isso mesmo. Obrigado. Falou. Beleza, Peter. Vocês de Santa Maria, secretária, Niltinho, tem mais algum apontamento para fazer? Se quiserem dar suas palavras aí finais, mais alguma explanação, fiquem à vontade. Eu acredito que não. A gente já estava com tudo encaminhado para fazer o primeiro pagamento hoje, e aí o nosso jurídico pediu para a gente incluir alguns documentos ainda. Então, no máximo, terça-feira, a gente está fazendo o primeiro pagamento para tirar o pessoal da forca, né? Literalmente. Marineus, só rapidinho para terminar aqui. Marineus e Nilton. Assim, esse trato muito interessante com os grupos folclóricos, aí também tem uma cadeia, né, produtiva das empresas, são 6 empresas. A gente começar a discutir uma política cultural também para esses grupos, né, que são as outras linguagens, né, são linguagens artísticas, são profissionais do teatro, os técnicos, atores, diretores, e aí essa participação mesmo, né, que acredito que possa acontecer, que a gente consiga realmente, né, que vocês consigam fazer essa participação depois, ok? Claro. E ter uma olhada com carinho com esses 6 empresas cadastradas aí do município de vocês. E dessas 7 empresas, uma é a Boiacha, que é uma trupe de teatro, que já se apresenta no estado mineiro e fora do Espírito Santo também. É isso aí, tem o Boiacha aí, que é muito famoso. Você mutou sem querer, Verônica. Ficou mudo, Verônica, cortou sua fala final, você estava falando alguma coisa, a gente não ouviu. Não, eu estou agradecendo, realmente, o Boiacha aí, que é um grupo antigo, sabe, são artistas bem, trabalham somente com essa área, eles vivem dessa área, eles não têm uma outra atividade, e escolheram a Santa Maria de Jetibá, né, para morar e para produzir os trabalhos, né? Então, é interessante que vocês dão esse apoio, né? Estão dando esse apoio também. Legal, maravilha. Então é isso, Carol. Marineuza, queria só agradecer também Marineuza, Niltinho aí pela presença, por terem comparecido na nossa reunião. Se vocês, né, gostarem assim, desse formato, a gente também pode convidar mais gestores para vir aqui tirar algumas dúvidas, né, se elas houverem, assim, é só indicar para a gente fazer essa articulação com uma certa antecedência, tá? Só isso que eu queria falar mesmo, e agradecer a presença de Marineus aqui com a gente. Nós agradecemos a oportunidade. Aqui, a gente faz o convite para quem não conhece Santa Maria vir conhecer, né? Claro. Infelizmente, esse ano nós não tivemos os grandes eventos culturais que a gente tem, né? Que é a Festa Pomerana, Festival de Danças Estadual,
Mas, se Deus quiser, ano que vem isso tudo retoma com força total. Sim. Maravilha, que assim seja. Então tá, gente. Então vamos seguir. Carol, você tá... Obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade. Marineuza, Nitinho. Carol, Ok. você estava num momento de fala na hora que a gente foi para Santa Maria. Agora, Pode retomar, por favor? Sim, então eu ia falar sobre o ponto que a Verônica levantou, que é exatamente sobre o projeto de lei 4.078. Ele é um projeto de lei que foi criado, né, pela senadora Simone Tebet, foi aprovado no Senado já, e é um projeto de lei que nos interessa muito, porque ele vai falar sobre a prorrogação do prazo de vigência dos recursos transferidos da União para estados e municípios, né, durante o período de pandemia. Esse projeto de lei, quando chega na Câmara, vai receber uma emenda da senadora da deputada Jandira e outra da deputada Benedita, que são as nossas madrinhas, né, da Lei Aldir Blanc, citando expressamente, né, a área da cultura e inserindo a Aldir Blanc dentro desse tema. Por isso que ele nos interessa muito, porque ele vai possibilitar que esses recursos não voltem para o governo federal, porque hoje o cenário que a gente tem é que a vigência do recurso acompanha o estado de calamidade pública. O presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia, já fez um anúncio público avisando que não há possibilidade de adiar o decreto de calamidade pública, que hoje é até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, os nossos recursos hoje, eles são válidos para 31 de dezembro de 2020, que coloca todos nós numa situação muito complicada, que, né, recebemos o recurso com muito atraso, encontramos dificuldades internas burocráticas para operacionalizar, e agora que estamos começando a realizar, a gente pode ter, né, a atuação cortada no meio, assim. O decreto 10.464, que é o decreto de regulamentação federal, ele institui que a gente devolva os recursos remanescentes da conta, né, da conta específica criada para receber os recursos da Lei Aldir Blanc em até 10 dias depois de passado esse prazo. Então, isso define toda a parte operacional da coisa, né? A Verônica fez uma pergunta mais objetiva, eu estou só dando esse contexto para que, se alguém, né, não estiver acompanhando muito essa história, consiga entender, né, tudo que está em jogo. E aí a Verônica fez uma pergunta mais objetiva, que é se o projeto de lei ele foi votado ou não. Não, ele ainda não foi votado. Foi feito um pedido para o presidente para colocar esse projeto, né, em regime de urgência. Para vocês entenderem, se um projeto de lei ele não entra na pauta como regime de urgência, ele pode ficar meses, né, ali esperando e caducar sem nunca ao menos ser votado. A gente tem um cenário, né, um mapa assim, de aprovação da lei que é muito positivo. Assim. Então, a gente tem muitos deputados, né? A lei ela foi aprovada quase que por unanimidade na Câmara, o único partido que não votou junto foi o Partido Novo, que tem uma representação irrisória dentro da Câmara dos Deputados. Então, a gente já está, na verdade, todos os estados já estão mobilizados e mobilizando, né, as suas lideranças, as suas bancadas para a votação. Só que, para isso, o presidente precisa aceitar, né, o regime de urgência, para que haja tempo, de fato, dessa lei fazer efeito, né, desse projeto de lei fazer efeito. Então hoje, assim, tem uma articulação nacional focada, né, nesse âmbito político aí para aprovação desse PL. Eu até enviei para vocês aqui no chat um ofício que é uma comunicação do Fórum de Secretários direcionado ao Rodrigo Maia para isso, assim, para
né? Enfim, também se vocês quiserem saber o número direitinho do PL, o nome, né, do autor e tal, quiserem acompanhar essa pauta também é de extrema importância. É de extrema importância porque, bom, o cenário que a gente tem é que os municípios, por exemplo, que a gente ainda, por exemplo, não tem notícias dos recursos revertidos, né? Ou seja, daqueles municípios que não assinaram o plano de ação. A gente já tomou as providências, que é fazer a abertura não, indicar a agência, quem faz a abertura da conta são eles. E fazer uma requisição lá no sistema, mas ainda não temos notícias desses recursos. Então, a gente também não consegue, por exemplo, operacionalizar o inciso 2. A gente tem um cenário aí que eu já apresentei para vocês, que é de uma sobra de saldo que foi planejado para o inciso 1, que pode ser remanejado para o inciso 3. E a gente está agora correndo com todas as nossas energias para a publicação dos editais do inciso 3, que é hoje, na verdade, a nossa grande prioridade, assim, né? Porque eles têm um arco de operação maior aqui dentro da secretaria, né? Passa por análise de uma comissão, o que geralmente envolve um tempo a mais de trabalho. E esses projetos eles precisam ainda ter condições de executar, né? Já que a gente está falando de editais com um projeto, né? Com um plano de trabalho aí a ser cumprido, uma prestação de contas a ser feita. E aí, esse é um informe assim, sobre o PL 4.078. Ainda não foi votado, Verônica, está hoje para o deputado aceitar aí o regime de urgência. E aí, na última reunião, a gente fez uma apresentação sobre a estratégia dos editais do inciso 3, enviamos para vocês o material, né? E a gente também ficou de fazer um momento de escuta, né? De entender se vocês tinham feedback, se tinham alguns apontamentos, para a gente poder... Assim, eu fiz todo esse cenário do PL, do prazo, gente, mas, assim, nossa política aqui dentro da Secult vamos trabalhar, né, com a bola no chão, dentro do que a gente tem de potencialidade, e vamos elaborar cenário. Que a gente vai desenhando esses cenários, deixando algumas coisas já pactuadas, alguns caminhos já construídos, para que, se rolar, maravilhoso, porque a proposta do projeto de lei é que se estenda até dezembro de 2021 a execução desses recursos. Aí já fica um pouco mais tranquilo, né, para todo mundo conseguir executar. Então, Carol, pode falar já? Pode, eu já encerrei. Sobre o material enviado, aquela proposta, eu disponibilizei ele e puxei discussões para, né, puxei no sentido de ter alguma fala, até mesmo passar para eles saberem, né, a proposta da Secult para esse inciso 3 e tal. O que levantou muito, assim, não foram muitos, mas quem leu e discutiu, acha que poderia se colocar alguns editais direcionados para as linguagens mesmo, falando teatro, dança, circo, música, entende? Ficou muito, na opinião dos artistas, fica muito aberto aquele ativo lá, aquela compra de ativo naquele modo geral lá de todas as artes. Então, assim, é mais nesse sentido. Porque eles não entendem muito não, porque é muita coisa que está escrito ali, né? Então, eles querem mais os editais divulgados e lançados, né? Então, assim, é mais no sentido que poderia... Eu até falei isso mesmo, não ter ouvido eles, já tinha falado isso na reunião passada. Poderia ter localizado mais os editais. Bom, isso eu não sei se o Ola teve essa experiência também,
Estou vendo a Carla também aí. Eu tenho vários apontamentos aqui que eu gostaria de entender melhor. Deixa eu só pedir para isso. Eu vou pedir para a Fernanda fazer uma fala, ela fala, né, conta que convidou a Carla e a gente continua os apontamentos e depois o Carlos complementa. Só para apresentar aqui, até para o Bruno, que entrou depois, e para o Peter, a Carla é aqui da região Serrano, Domingues Martins também, e até queria ver sobre a questão de ela talvez ser a suplente, e ela tem alguns apontamentos sobre os editais. Eu mandei para ela para o nosso grupo daqui o arquivo apresentado na reunião passada, e convidei para ela estar vindo hoje, porque ela tem vários apontamentos, dúvidas que eu acho que podem ser muito pertinentes aqui para a gente. E é isso aí. Beleza, pode ir lá então, Carla. Então tá, são várias dúvidas, tá? Vamos ver se eu consigo organizar aqui. Primeiro, com relação ao prazo de execução mesmo, até quando esses projetos deverão ser executados. E esse questionamento diz respeito muito à situação da pandemia, né? Aqui no Artes Integradas, o A e o B dizem que serão semipresenciais. Isso significa que tem uma obrigatoriedade de ter parte, pelo menos, presencial, né? Então, aí fica o questionamento do prazo para isso, né? A gente deve colocar aí que o isolamento está completamente flexibilizado, que provavelmente os nossos números de contágio vão aumentar, como já estão aumentando. Não duvido nada de daqui a pouco a gente estar numa nova onda. Então, até quando a gente pode executar isso? E fica a questão se, de fato, a gente deve colocar esse item semipresencial ou deixar liberado para uma ação virtual, caso seja necessário, né? Não sei se precisaria dessa obrigatoriedade do presencial. Uma outra questão é sobre a residência artística. A residência não diz se é presencial ou não também. Então, gostaria de saber. Tenho a impressão, conversando, claro que, assim, eu estou trazendo umas questões que não são só da minha cabeça. A gente discutiu isso em grupos dos quais eu participo, tá? Então, eu levei isso, e isso vem de uma discussão de mais gente. Talvez essa residência é uma residência para grupos, é uma residência individual ou é para ambos? Talvez fosse interessante, se a gente for manter esse item da residência, separar aí uma verba, por exemplo, 3 de 60 mil para residência de grupo, 9 de 20 mil para residência individual, sabe? De maneira que o recurso talvez fique melhor distribuído, né? E eu acho que tem que se pensar, ou eu tenho que entender melhor o que essa residência abarcaria, né? 60 mil é bastante dinheiro para uma residência. Então, talvez a gente precise entender que residência é essa. Pensamos que as ações que sugerem trocas, como, por exemplo, a residência sugere troca, né? E aí voltamos ao contexto da pandemia, né? Voltamos ao contexto da pandemia, a residência vai ser virtual, vai ser presencial? Será que é de fato um ponto interessante para a gente colocar verba neste momento? São questões, não sei. 2, a cultura em toda parte, né? Entendemos lá que a organização que vai ser por OSC, então uma OSC vai distribuir 200 prêmios, não é isso? Parece que esses prêmios estão sendo colocados de maneira bem ampla, o que me parece muito interessante. Deixa as propostas aparecerem, e eu acho muito interessante que seja amplo. Inclusive, eu tenho talvez uma divergência na colocação que a Verônica colocou, porque eu acho que as linguagens estão abarcadas, quando você amplia, as linguagens estão abraçadas nesse processo aí,
né? Mas também para se pensar. Então, é uma ONG só que vai receber esse recurso todo? É isso ou não? Se for essa uma ONG, como ela vai distribuir? De que maneira? Vai ter curadoria? Isso sai da alçada do Estado e passa para uma ONG decidir. Por que não botar um edital que todos possam entrar, né? Por que colocar uma ONG recebendo isso e decidindo para onde vai ou como vai distribuir? Por que não abrir esse recurso sem passar por ONG? Faz edital, né? Questões. Tinham 2 números 3 lá na proposta. Tem uma de patrimônio, né? Outro número 3 lá referente ao patrimônio. Ao patrimônio, vem a mesma questão, né? Só através de uma OSC, né? Então, seria legal a gente entender o porquê e como isso funcionaria direitinho. Com relação a verbas e etc., dessa distribuição, não temos muitas informações para avaliar, porque a gente não sabe o que significa trabalhar com patrimônio, né? Prêmio Trajetórias, não é isso? O quarto, é isso aí? Prêmio Trajetórias. Esse parece bem interessante e bem legal. Isso parece, de fato, um auxílio emergencial para as pessoas que foram atingidas, né? Então, é um prêmio pela existência e situação de fragilidade nesse momento. Então, parece um item muito interessante que cumpre a função da ação emergencial. Pergunta quais serão os parâmetros para isso, né? Então, é tempo de existência, é o quê? Nós não podemos, ninguém vai avaliar aí a qualidade artística ou cultural, é difícil. Então, quais serão os parâmetros, né? Outra pergunta, tem contrapartida? Né? Vai haver um pedido de contrapartida ou não? Ok. Agora o 4, que é relacionado aos conteúdos digitais, né? E aí vem uma questão aí. Aqui nós temos 2.500.000 aproximadamente investidos nesse item aí. Gostaríamos de entender melhor o que é o núcleo edital, o que é isso. Gostaríamos de levantar a questão, quem trabalha com esses núcleos editais foram, de fato, paralisados o trabalho por conta da pandemia? Porque a gente está tratando disso, dessa verba que vem auxiliar a galera que não tem como, não teve como trabalhar e não está como trabalhando. Então, primeiro eu acho que a gente precisava de entender o que é núcleo digital, até para colocar essas questões que eu tô colocando aqui. Então, o que significa isso? Esse pessoal dos núcleos digitais, essa parcela de gente que está ali, foram pessoas que estão em risco por conta da pandemia ou estão conseguindo seguir com seus trabalhos. Entende? É uma verba muito grande para os núcleos digitais, em comparação com o restante. São muitos prêmios. Então, não sei se é prêmio, não estou lembrando direito, mas... E aí, o item B e C pareceu... Deixa eu olhar aqui, peraí. O item B e C... Núcleos digitais. Tá, produção... Pareceu ok, porque é uma galera, então, que não pode fazer de outra maneira, vai produzir websérie, vai trabalhar no site, né? Os grupos que precisam de estar juntos, trabalhando, não podem, separou, vão trabalhar virtualmente. Então,
o item B e C parece coerente, entende? Mas o A tem uma questão aí que a gente gostaria de entender melhor. Vamos lá. Agora, o 6 é relacionado ao audiovisual, se não me engano, é isso, gente? Peraí que eu perdi meu arquivo aqui. Vou abrir de novo, peraí. É o licenciamento. Beleza. Ok, nos parece ok. Também não temos muitas possibilidades de avaliar. Uma pesquisa mostrou o seguinte. E parece que item 7 nos parece pouca verba destinada à literatura, de maneira geral. Né? Então, aí tem um incentivo à leitura, eu acho que é esse item 7, tem um incentivo à leitura, se não me engano, são 600 mil, né? E aí eu penso que talvez a literatura, ela tenha ficado... É claro, pode-se entrar em outros itens disso tudo, mas, né, talvez fosse algo para se pensar, a literatura. Então, o que parece, de maneira geral, é que talvez a gente tenha que pensar melhor nessa distribuição das verbas, pensando nessa história talvez desses 2.500 para o digital, e vendo se é isso mesmo, talvez seja, não sei, mas temos que pensar junto aí. E essa verba entrando pelas OSCs. E aí a gente gostaria de entender por que não abrindo editais em que qualquer um possa entrar e pedir o seu recurso. Gente, eu acho que a princípio é isso aí. Eu vou deixar meu arquivo aqui, se eu achar mais alguma coisa, eu coloco, Beleza, tá bom? beleza, Carla, obrigado. Então, acho que o Carlos também vai fazer comentários em cima do inciso 3, né? Aí já complementa e se a Carol puder responder, aí ela Vinícius, pega tudo eu logo. só precisava colocar uma coisa do que a Carla falou aí. Eu Deixa. preciso definir essa fala. Verônica, vamos seguir então só a ordem para o Carlos poder falar e depois você complementa? Tá. Olá para todo mundo aí. Algumas coisas que durante essa semana eu andei conversando com as lideranças mais regionais e a gente estamos preocupados. Primeiro, falando de modo geral, que os editais que vão ser servidos para a OSC, que eles contemplassem principalmente alguns eventos tradicionais de cada região, tá? Porque esses eventos regionais ou tradicionais, eles estão desamparados agora, eles deixaram de serem feitos nas regiões, eles não aconteceram, e que tivesse uma preocupação que pudesse amparar esses eventos para que eles acontecessem de alguma forma, né? Existem várias festas tradicionais em cada região que não aconteceram, que não tiveram forma de acontecer, e que, de repente, pudessem ser contempladas nessa forma do inciso 3 aí, certo? Que fosse mais clareado, abrisse maior possibilidade, que houvesse, né, essa preocupação com elas. As bandas regionais, ou as bandas do interior, Carol, eles reclamam muito. Primeiro, que eles não são contemplados nos editais da Secult. As bandas que são do interior, o Vinícius sabe muito bem dessa realidade, né, que existe um peso de quem mora na Grande Vitória, fazendo música, e um peso para quem faz a coisa no interior, quem faz. Então, ontem eu tive reunião com eles reclamaram imensamente. Por quê? Os municípios do inciso 3 ficaram com um percentual muito baixo para os ativos. E, tendo muito baixo para os ativos, eles não contemplaram esses músicos. Lógico, mas algumas bandas podem ser contempladas pelo inciso 2, tá? Mas o inciso 2 é voltado mais para manutenção, aluguel, as contas que ficaram... Então, não tem uma preocupação muito com o ativo dos músicos. Então, os músicos do interior, eles se sentem muito desamparados por essa questão dos editais. Eles não conseguem emplacar nos editais da Secult nenhuma
nos shows, vamos lá, a circulação, tá? E eles viram a possibilidade agora, então tivesse um olhar mais carinhoso para esses músicos, para essas bandas que estão aqui por aqui, que vão ser muitas vezes nem contempladas com esse inciso 3. Tá? Foi uma reclamação de ontem, numa reunião que nós tivemos. E também, se pudesse ter dentro desses editais do inciso 3, a possibilidade de ter festivais de dança com os grupos de dança, festivais de teatro com os grupos do interior, com os grupos da capital, fizesse alguns festivais estaduais. Festival Capixaba de cultura, de dança, de música, de teatro, que pudesse estar essas linguagens que, de repente, que a Verônica coloca, que sejam mais especificadas. Um festival de capixaba de teatro, um festival capixaba de música, um festival capixaba de dança. Eu acho que a gente precisa fazer essa movimentação, resgatar um pouco do que era nos anos 80, 90, em que havia muito disso, que agora ficou, né, dilacerado. A possibilidade também de abrir para seminários, congressos, encontros, tanto regionais, estaduais, com participação, como agora que está acontecendo o Festival Nacional de Teatro de Vitória, certo? Essa possibilidade de estar trazendo outras pessoas para virem falar em congressos, em seminários, né? Acho que a própria FECAT, né, Carla, tem a questão do Congresso Brasileiro, que quer trazer para o Espírito Santo, que de repente seria um caminho, certo? A gente ter esse apoio, né? Essa viabilidade através desses recursos, tá? Então, são coisas que foram conversadas, né? Inclusive a questão mesmo que a Verônica coloca, de definir melhor a linguagem de dança. Isso é para dança, isso é para teatro, isso é para música, isso é para literatura. Especificar e não deixar nessa transversalidade que muitos acabam não entendendo muito. Basicamente, resumindo, tá? Que foram essas questões que eu observei essa semana em algumas conversas que nós tivemos, né, em reuniões, encontros, que foram importantes para poder ter um apanhadozinho sobre isso aí. E se pudesse também, eu acredito que há essa possibilidade, a explanação que eu tive da primeira vez que eu vi os incisos, certo? Foi muito mais ampla, né, do que agora. Eu lembro que, não desmerecendo o que você falou, não, Carol, porque o Marcelo trouxe ele mais especificados, bem mais detalhados, e talvez a gente não está tendo essa visão que eu tive com o Marcelo. Que o Marcelo, ele colocou item por item e foi, né, contando toda a história, como seria, e a preocupação com a regionalização. Então, de repente, está faltando para a gente essa orientação que o Marcelo passou nos dirigentes, que eu tive uma visão mais ampla do que os outros conselheiros que estão aqui estão tendo agora. Tá bom? É isso. Então, só para completar um pouquinho, isso aí, Ola, eu penso parecido, e o que me falaram, o que discutiram comigo foi em cima dessas linguagens. E para completar o que Ola fala, com relação às linguagens, e também falando em cima da Carla não ter concordado, por que eu faço isso, Carla? Eu ouço dessa forma. Porque eu, particularmente, trabalho muito com umas categorias vulneráveis. O pessoal de periferia, o pessoal de circo. E o que acontece? Muitos deles não sabem fazer elaboração de projetos. Se você coloca dentro de uma esfera integrada, eles nem aparecem, eles ficam invisíveis. Então, se direciona para linguagens, fica mais tranquilo trabalhar. Por exemplo, um ciência, muitos deles, não sei se vocês sabem, não sabem ler nem escrever. Sabe mal assinar o nome. Então, o que a gente está fazendo com eles? Eles estão, através do projeto deles, sendo projetos orais. Não dá para um mestre de Congo também, sabe? Então, tudo isso. Um funkeiro também da periferia, muitas vezes não sabe elaborar um projeto. Então, se você direciona, eles sabem que existe um pessoal pensando na localização deles.
E essa coisa também que o Ola fala do resgate é muito interessante, porque está falando das linguagens. Então, assim, eu acho que a gente tem que combinar essa verba que veio, e veio no momento ruim, né, no momento dessa peste, mas que a gente consiga direcionar ele melhor para chegar na ponta. Outra coisa que eu gostaria de falar também, há uma certa confusão nessa coisa do residencial, da residência artística. Eu já ouvi falar várias vezes, já ouvi essa proposta várias vezes de alguns locais. A gente tem que começar também a entender que porque não é uma pessoa só que tem que diminuir o número, o valor, porque a equipe continua o quantitativo mesmo. Se um ator ou um bailarino faz um solo, ele tem uma equipe para se trabalhar, assim como os grupos têm. É por isso que eu acho, eu também vi lá e que eles conversaram, essa questão está sendo discutido muito esse mês, essa questão de achar que um individual recebeu um prêmio de 20, um grupo de 60. Nós temos que discutir melhor isso, porque a equipe, independente que seja um solo, existe uma equipe aí por trás. Então, nós temos que redimensionar melhor esse prêmio, entendeu? E tu começar a perceber esse conceito, porque é uma questão de conceito. Porque todo mundo pensa que o individual dá 20 para ele, acabou. Ele não trabalha sozinho. Eu, por exemplo, eu faço solo direto, monólogo, mas tem 6, 7 pessoas na equipe. Eu estou falando de exemplos e de profissionais que trabalham sozinhos. Eles têm uma cadeia ali, eles têm preocupações com a equipe, tem que pagar. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que redimensionar esse valor legal. Eu acho que tem que ter o prêmio de residência, sim, também. Eu penso que tem que ter. Essa forma dessa nova linguagem remota é muito interessante. É muito interessante, não dá para tirar, não. Mesmo que a residência seja remota. Aí a gente está tirando mais uma. Por exemplo, eu tiro exemplo de mim, eu dou aula direto remoto. Eu passei estou passando 7 meses, 8 meses, dando aula remota. Então, assim, ele veio para ficar esse novo normal. Ok, gente, tudo bem. Tá bom, Carolina. Vamos lá, então. Carol, só assim, 30 segundos. Depois tem aquele ponto da Lara Toledo também para a gente tentar resolver até as 16. Beleza, gente? É o último ponto de pauta. Para nós conseguir responder tudo isso aí no plano geral. Vai lá, por favor. Obrigado. Tá certo. Eu vou ser breve, assim. Acho que as ponderações são todas extremamente pertinentes, assim. E até acho que Verônica responde um pouco, né, dos comentários que eu ia fazer. Mas eu anotei todas as questões e se ficar ainda alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Não se acanhem. Acho que a primeira fala da Verônica, que tem a ver um pouco com essa do Ola, que é de delimitar as linguagens artísticas, né, deixar muito na cara que é para eles, assim. E aí eu vou explicar por que a gente montou essa estratégia, que é mais transversal e menos setorial. Porque a gente tinha um compromisso de não misturar com os editais do Funcultura, que tem quase que 80% dos seus recursos voltados para a política setorial. Então, lá tem escrito dança, teatro, circo, música. Então, assim, a gente tinha uma preocupação e uma obrigação também de não misturar as coisas para esse usuário. Vocês que estão acompanhando, vocês sabem que esses editais vão sair quase juntos, né? A gente está fazendo essa conversa no paralelo sobre os editais com Cultura 2020. Então, assim, a gente precisava, e isso foi algo que a gente pactuou desde o início, né, que é uma diretriz desses editais do inciso 3º, que a gente precisava que fossem editais complementares ao que a Secult já faz, justamente para não ter essa confusão de o recurso vai para uma coisa, vai para outra, enfim. Então, essa é uma estratégia que a gente adotou. O Peter já tinha colocado na outra reunião, a Verônica também, e eu entendo, tá? Eu não estou dizendo que a gente não vai cuidar disso, assim. Mas o Peter já tinha colocado essa sugestão
de delimitar algumas reservas de vagas por categoria, né? De delimitar quanto que vai ser contemplado de dança, quanto de música, para tentar deixar mais claro para esses segmentos que eles estão ali dentro e que eles vão ser contemplados. Mas a verdade, sim, é que artes integradas, o residência artística e o próprio culturas digitais, eles vão contemplar muito as linguagens artísticas, né? E o cultura em toda parte, assim, sobremaneira, de maneira mais direta para atender os artistas profissionais. Então, isso tá, assim, a gente está atento a isso, de deixar isso bastante claro na comunicação e no próprio texto do edital mesmo. Mas a gente não poderia fazer um edital para cada segmento, né? Ou um para cada, porque a gente não tem um tempo, e aí também já entrando na questão da Carla, de por que direcionar uma parte desse recurso para OSCs e não distribuir para vários usuários, porque isso significa, está diretamente ligado ao número de processos administrativos que a gente vai gerar e a capacidade da secretaria de fazer a gestão e executar e pagar todo mundo, né, dentro do prazo que nós temos. Então, e aí já entrando para essa questão das OSCs, a gente pretende, e a gente já falou isso várias vezes, fortalecer, né, essa atuação das entidades, das OSCs, porque todas as vezes que a gente vai a campo fazer conversas, escutas e escuta falas como as do Carlos, por exemplo, que lembra dos grandes festivais, dos grandes projetos nas regiões, a gente volta para entender como que eles foram feitos e a gente descobre que foram feitos com parcerias com OSCs, que são os melhores parceiros da gestão pública. E assim, a gente pretende, a gente já tem uma política, né, que meio que tenta trabalhar com eles, o edital de chamamento de eventos focado, né, em OSCs, e por uma questão de tempo e capacidade de execução mesmo, a gente preferiu direcionar uma parte desse recurso para essa modalidade, porque com OSCs como parceiras, a gente consegue delimitar uma atuação regional, ou seja, brifar como que eles vão atuar, qual é a política. A gente consegue, por exemplo, direcionar, dar os parâmetros dessa atuação, assegurar, né, que determinadas linguagens, vai ter tantos por cento para tal linguagem, tantos por cento para tal linguagem. A gente pode delimitar como que eles vão atuar. Então, a pergunta que a Carla faz também em relação à curadoria vai ser do OSC? Não, é uma curadoria compartilhada. Assim, na verdade, a OSC ela apresenta, num chamamento como esse, uma metodologia de trabalho que vai ser analisado e vai ser avaliado pelos nossos técnicos e pactuado junto com a secretaria. Então, a gente pretende trabalhar também com seleção pública, por exemplo, mesmo via OSC, que a OSC faça chamamento para artistas e para grupos, mas especialmente sobre o Cultura em Toda Parte, que é muito focado no artista individual, né, o artista profissional, e o oficineiro também, né, aquele que vai oferecer uma oficina, uma formação, que seja feito uma chamada pública também desses artistas e que a gente possa direcionar para as regiões, para os espaços, principalmente que vão estar depois formulando esse projeto que a gente tem construído, principalmente junto com o Vinícius, que é da rede de espaços culturais, que, enfim, cenas dos próximos capítulos, assim, mas só para dar um spoiler. Então, a opção por OSC, ela é nesse sentido, Carla. Ela é no sentido de ganhar capilaridade, da gente conseguir brifar a política e da gente conseguir rodar esse recurso com mais celeridade. Agora, é importante também eu fazer esse registro que os recursos que as OSCs recebem, eles não, diferente de recursos de editais, eles são recursos muito mais amarrados, né, no sentido de prestação de contas. Inclusive, não é um recurso de prêmio ou de remuneração que as OSCs recebem, elas recebem uma subvenção social. O que isso significa, né? Em palavras simples, significa que elas recebem para executar um plano de trabalho pré-aprovado.
E é um plano de trabalho, por exemplo, Cultura em Toda Parte, a gente já previu que sejam 200 atrações no mínimo. E a gente prevê uma remuneração média de R$5.000 para cada uma dessas contratações. Então, assim, tem uma ideia de distribuição, só que essa distribuição ela não é feita diretamente do Estado, diretamente pelo Estado. Essa foi uma decisão que a gente tomou muito focado, com base na experiência recente que a gente teve com o edital emergencial da Secult, que selecionou 500 e tantas propostas, com R$1.200, né, de prêmio para uma apresentação. Para você ter uma ideia, a gente fez 1/3 dessas apresentações até hoje, a gente lançou em abril. Assim, todo mundo já recebeu, né? Assim, porque a gente adiantou esse pagamento justamente porque era um momento de pandemia, né? Não tinha ainda uma clareza de como que iam executar. Então, a política foi, a gente vai adiantar o pagamento e depois a gente agenda com essas pessoas, como que elas vão se apresentar. Então, tem um banco de apresentações pendentes aí, que devem acontecer até dezembro. Mas isso serviu de lição para a gente entender que movimentar 500 processos, e aí não importa o valor, tá, gente? Movimentar 500 processos, por exemplo, movimentar um processo de R$1.000 e movimentar um processo de R$1 milhão é quase que o mesmo trabalho burocrático, tá? Dentro da secretaria. E aí entra um outro fator que também foi muito importante para tomar essa decisão de OSCs, prêmios com uma faixa de valor maior, que eu acho que vocês perceberam isso também, que os valores são um pouco maiores, que foi a execução, a forma de execução escolhida pelas prefeituras. A gente fez esse levantamento, até enviou para vocês essa planilha já, em que a gente pôde, perguntando para as prefeituras, a gente pôde perceber que boa parte dessas prefeituras, iria adotar uma política setorial, ou seja, editais voltados para linguagens. 2, iriam fazer pagamentos, com boa parte delas, pagamentos que teriam, editais que teriam valores de até R$5.000. Isso, boa parte das prefeituras vão trabalhar dessa maneira. Então, a gente falou, bom, a gente não pode misturar essa política com os nossos editais e a gente não pode, de maneira nenhuma, misturar com os editais das prefeituras que vão estar concorrendo no mesmo período. A gente tem uma obrigação legal que é de tentar coibir o sombreamento de recursos. A gente tinha 2 maneiras de fazer isso. Uma maneira era proibir que, por exemplo, um beneficiário de um edital municipal fosse beneficiado no edital do Estado, mas a gente entendeu que isso não ia ser legal, né, para ninguém, ou propor objetos diferentes, né, fazer algo que se diferenciasse da prefeitura, para a gente conseguir justificar aqui, olha, na verdade, essa pessoa aqui, ela ganhou no edital da prefeitura e ganhou também aqui no Estado, mas são projetos completamente diferentes, que têm um escopo de atuação diferente e que vão atender outra rede de colaboradores. Então, essa é a nossa estratégia, tá? Que eu acho que tem a ver com por que a gente desenhou os editais dessa maneira. Então, essa é a estratégia da ONG, essa é a estratégia dos editais serem mais transversais. Falei ONG, mas na verdade é OSC, né? Não sei, ONG é uma palavra já dos anos 90, assim. Hoje é OSC, Organização da Sociedade Civil. Que, Ola, respondendo a sua pergunta, podem sim propor projetos regionais e, inclusive, todos esses editais que estão voltados para OSCs, eles vão ter condições de atendimento regional, de maneira que a gente consiga ter realização de projetos em todas as regiões aí do Estado. E o de artes integradas, muito embora ele não seja também para OSCs, mas que contém festivais, né? Ele basicamente fala de festivais, mostras, feiras, e aí que podem ser de literatura, dança, artes visuais, podem ser de teatro, podem ser, né, de música, enfim. Eles têm uma execução regional.
Na verdade, é uma das coisas que está no edital, assim, a gente fez, obviamente, um extrato para apresentar um desenho geral para vocês, assim. A gente, acho que não temos muito mais tempo, né, para conseguir entrar nas minúcias, assim, mas é claro que todos os questionamentos são bem-vindos. E o que não tiver também, a gente está disposto a fazer algumas pequenas correções, esses ajustes que são necessários mesmo, né? Vocês já sabem que tem um volume grande de recursos para vir. Pode ser que, dando tudo certo, a gente consiga elaborar, inclusive, novos editais. Se a gente conseguir, por exemplo, essa prorrogação do recurso. A gente está pensando desse jeito também. Mas o que eu queria falar é que tem todos os que estão OSC, tem uma obrigatoriedade de execução regional, além do de artes integradas, né, que contém festivais, são basicamente eventos, que também tem aí uma exigência de contemplar pelo menos um projeto por região, no mínimo um, né? E aí, o Ola também falou isso sobre seminários, encontros. O de artes integradas tem uma linha que chama Cultura e Pensamento, que é exatamente sobre isso, né? Que é propostas de festivais que não são necessariamente apresentações artísticas, mas que são discussões que cruzam, né, questões contemporâneas com as questões das linguagens, né, como, sei lá, se alguém quiser apresentar um ciclo de debate sobre teatro na contemporaneidade, aí pode propor uma mesa de teatro indígena, pode propor uma mesa sobre teatro em meios digitais, que eu acho que é uma discussão muito pertinente agora nesse momento, pode propor uma discussão sobre, sei lá, teatro medieval, se quiser, sabe? Enfim, tô jogando, assim, mas assim, é um espaço, é um edital que é para esse tipo de evento, assim, né? Eventos de debates, encontros, seminários, né? Uma formação de um campo, né, humanístico, assim, de forma mais abrangente. E trazendo esses elementos, né? Que eu acho que é importante também, porque dá uma reciclada na galera e traz outras referências, né? Trazer convidados também, ou fazer com convidados daqui também, que tenham muita coisa para circular. Então, isso está nesse edital, isso está nessa minuta, que é essa linha aí, cultura e pensamento. E aí, vou falar, então, sobre prazo de execução, né? Os editais que têm um plano de trabalho para ser executado, que é boa parte deles, eles vão ter a sua execução, eles vão ter 3 meses de execução. Vão ter execução até março de 2021. Por que essa data? Porque nós, os estados e os municípios, temos 180 dias para apresentar a prestação de contas, né, o relatório de gestão para o governo federal. 180 dias significa 6 meses. Então, a ideia é que os proponentes eles tenham até março para executar, mais um período de 30 dias, no máximo 30 dias para prestação de contas, e aí a gente consiga fazer esse relatório de gestão, essa prestação de contas aí dentro desse prazo aí de 180 dias que vai dar em junho, né? Que é o nosso prazo final. Que aí a gente vai ter que dizer tudo que a gente executou, tudo que foi realizado, enfim, enfim, parte desse processo. Vamos lá. Acho importante essa colocação aí da Carla sobre ainda a gente estar em pandemia, ainda não ter, né, a realização de atividades e se vão ser semipresenciais, né, até quando, essa preocupação com o contágio. A gente previu, né, semipresencial, por quê? Bom, porque a gente viu que em várias localidades, né, já há uma abertura. A gente tem um cenário, né, num futuro próximo aí de talvez um fechamento das atividades também, mas a gente também previu que todos esses editais, os projetos, eles precisam ser executados de acordo com as normas de proteção sanitária. Então, esses projetos eles vão ter que obedecer o decreto vigente na época. Então, se tiver abertura, e aí em alguns municípios, né, que podem estar com esse cenário mais aberto, em outros menos aberto, a gente preferiu manter semipresencial.
que significa que a pessoa pode começar a executar presencial, mas de repente ter que adequar para o virtual. Também já é possível, né? Assim, já é uma possibilidade. A gente sabe que, apesar do virtual estar aí, ainda há uma dificuldade muito grande, né, de acessar as coisas nesse meio virtual. Então, a gente preferiu manter nesse formato para deixar com que o projeto ele escolha qual que é o melhor formato. Então, ele pode ter uma atuação presencial, mas ele tem que ter uma interface virtual, em alguma interface virtual, sabe? Que seja a gravação, né, dessas apresentações e depois a disponibilização disso online, assim, para todo mundo poder ver, ou de repente um registro fotográfico em tempo real do que está acontecendo. As casas de espetáculos, elas têm trabalhado numa modalidade que é sem público, né? Presencial sem público. Ou seja, no caso do teatro, né? O grupo, ele se apresenta no palco, mas não tem plateia. E isso é filmado, gravado ou transmitido e pode ser acessado, né, pelo público por outras maneiras. Então, a gente preferiu deixar em aberto, já que o cenário é muito incerto. Cada município vai ter uma realidade nesse momento. E aí a pessoa pode propor, e se ela precisar adequar também, isso também está previsto em todos os editais. Tipo, olha, eu previ fazer tudo presencial, mas minha cidade entrou na zona vermelha, a gente teve que interromper as atividades, ele vai fazer um relatório parcial e vai pedir para readequar o projeto, a gente vai adequar. A gente já teve uma experiência com isso agora, né, em 2019, dos editais de 2019, na verdade, e foi exitosa, assim. Então, assim, não tem muito como a gente prever como se comportar. A gente entendeu que fazer tudo virtual não seria legal, assim, para o setor e para o público, né? Você poderia ser muito restritivo. Então, o semipresencial foi uma alternativa que, inclusive, é algo que a gente construiu junto com as entidades que realizam eventos e festas tradicionais, festivais e tal, né? Então, agradeço muito, né, por exemplo, o Festival de Vitória, Festival de Teatro, o Festival de Ópera, que realizam, e a gente, né, conseguiu formatar um meio campo, assim, que fosse execuível para todo mundo. Assim, não que esse edital seja feito para eles, assim, é porque o edital de chamamento de eventos a gente construiu muito junto com essa galera e ele serviu de experiência para essas, né, novas ações. Em relação à residência artística, ela é o formato da residência eu tenho um trabalho e convido outro para trabalhar junto comigo.